confrontos de ídolos históricos do Ei! Botafogo, que é o nosso Ah. confronto direto. Eu Ok. vou te falar 2 nomes, aqui tá na tela para você ver, e você vai dizer quem Verdade. você escolheria entre um e outro. Não vale ficar em cima do muro, naturalmente, né? Não, de maneira alguma. Só tem uma resposta correta. Espero que você Ok. acerte. Brincadeira. Ok, tudo bem. Lembrando a Não tem problema, todos, vamos embora. não, lembrando a todos que isso daqui não tem resposta correta, é só um fio condutor aqui para a gente bater um papo sobre o Botafogo, sobre como os nossos convidados, hoje o Azambuja, vê o Botafogo, viveu o Botafogo e continua vivendo o Botafogo naturalmente, né? Então não tem resposta certa ou errada, cada um tem uma opinião pessoal sobre todos os nossos quadros aqui. Ricardo Azambuja, Wagner ou John? Sem pestanejar o Wagner. E já achava isso antes da maneira como o John saiu, ou tentou sair, ou quase saiu daquela primeira vez para o West Ham. E para mim só reforçou assim. Muita gratidão pelo John, um goleiraço, parte muito importante dos 2 títulos que a gente conquistou em 2024. Agora, o Wagner também foi muito importante no Brasileiro, um momento porque o clube era muito menos organizado, uma confusão sinistra, era salário atrasado 200 milhões de meses, e o peso naquela época ainda não tinha tido a unificação, então o Botafogo, a rigor, não tinha um título brasileiro naquele momento, e um clube gigante do tamanho do Botafogo sem um título brasileiro, um negócio inconcebível. E aí você vai para uma final contra o Santos, que também é uma camisa extremamente pesada no Brasil, em termos de história. Também não tinha naquela época. Pois é, então tem esse peso de 2 camisas históricas. Para mim, em termos de história, são os 2 clubes que sentam numa mesa separada no Brasil. Os outros tantos podem brigar e ver qual mesa que eles vão sentar, mas existe uma mesa especial, com uma iluminação bonita, um jantar diferenciado, onde só sentam nela Botafogo e Santos. Do ponto de vista histórico, eu sempre falo isso, e para mim isso é uma verdade inquestionável. Tá? Então aí os títulos, tanto do Santos, do Botafogo, os jogadores que nós tivemos, o que os 2 clubes fizeram para a seleção brasileira, e o Brasil só é o que é por conta desses 2 clubes, em termos futebolísticos. Você roda o mundo e a pessoa olha para a tua camisa e lê, e Brasil, jogo bonito, e conquista, e todo mundo tem essa coisa com o Brasil muito por conta do que o Botafogo e o Santos conseguiram proporcionar para o futebol brasileiro. Então, por conta disso tudo, Wagner, tranquilamente. Boa. Cara, é verdade, né? Hoje em dia, muita gente mais nova não entende o peso do que foi o Botafogo e o Santos na década de 60. Tá maluco. Eu concordo muito com você. O Botafogo e o Santos chegaram num patamar que foram os únicos times brasileiros que chegaram, que era o time do mundo a ser batido. Por isso que o Botafogo foi jogar o Mundial de Clube, foi pegar o Atlético de Madrid. Tem histórico de confronto. O Botafogo tem mais vitória que derrota. Vai pegar o PSG, tem histórico de confronto. Tem mais vitória que derrota. Tu vai pegar os outros clubes do Brasil, não tem nem histórico de confronto. Quanto mais vitória que derrota. O Botafogo tem mais vitória que derrota. Então, é o polêmica. Polêmica. É a geração Bruno Formiga, cara. Bruno Formiga é foda. A galera acha que o futebol foi inventado nos anos 2000, cara. E não é assim. Se a gente vive, se a imprensa brasileira tem uma parte de esportes muito firme, muito forte, se você tem coberturas e muito dinheiro envolvido e o futebol tem o tamanho que tem, é porque isso foi construído lá atrás. O prestígio veio lá de trás. E lá de trás, irmão, você pode espernear o quanto você quiser. Se você fizer uma análise de DNA do futebol brasileiro, o que formou o futebol brasileiro com a força e com as características que ele tem, a maior parte do DNA você vai ver Botafogo e Santos. Não tem onde mexer, irmão. É história, tá feita. Tem gente que tenta reescrever a história, assim como apagar o Garrincha, aquilo tudo que a gente já falou 1 milhão de vezes e todo mundo sabe que existe. Agora, podem tentar, mas a gente vai estar aqui para poder proteger e fazer não virar realidade. É o farol vigilante, né? Temos que ser isso. E a torcida do Botafogo tem que ser esse farol vigilante, que o Garrincha é o maior jogador da história do futebol. Justo. Justo. Jefferson Manga. Cara, aí já vai para um lado muito pessoal, afetivo, né? Muito afetivo. Eu acho que praticamente todo mundo vai responder isso, assim. A galera da minha idade, né? Cara, o Jefferson, o Manga histórico, ainda bem que o Botafogo valorizou o Manga no final da vida dele de uma forma muito bonita. Pessoas influentes do Botafogo, do Césio, ajudaram ele. Então, ele teve um final de vida
muito digno também pela relação que ele teve com o Botafogo e aquilo que ele deu ao clube e aos torcedores do clube. Então é uma figura importantíssima, uma referência como goleiro e tal. É histórico. Agora, o dia do goleiro é o dia do nascimento do Manga, é o aniversário do Manga. Total. E é muito impactante você ver as fotos, né? Principalmente quando ele fazia assim com as mãos, né? Você vê os dedos, toda a entrega. E, o futebol naquela época, a bola era melhor você chutar um coco do que chutar uma bola. Então tem todo esse aspecto, mas não tem como. O que eu vivi, eu chego até a ficar arrepiado, cara. O que eu vivi era o Jefferson. Eu tenho a chance de ir embora, eu não vou embora, eu fico no Botafogo, todo arrebentado, devendo salário, jogando Série B, e o cara, a gente vem de 3 vices pro Flamengo em Campeonato Carioca, que naquela época era muito importante, era basicamente o que a gente podia competir. E vem o Jefferson em 2010, a gente lembra muito do Louco Abreu, tem que lembrar mesmo, e de outros tantos, mas tem o pênalti que ele pega, o pênalti do Adriano. Então meu irmão, o Jefferson, ele é... Eu não tenho palavras para descrever o amor que eu tenho pelo Jefferson, por tudo que ele fez, principalmente nos momentos mais complicados que eu vivi enquanto torcedor do Botafogo. Então, Jefferson. E aquele pênalti do Adriano... era o ataque do amor, né? Você lembra que era o ataque do amor? Ataque do amor, Wagner Love e Adriano. Cara, e aquele jogo, cara... Você tava lá? Tava. Eu tava lá também. Cara. Cara, eu tinha certeza que ia ganhar, porque a torcida do Botafogo tinha certeza que ia ganhar aquele jogo. Tava um clima maneiro. Explicado. Cara, o Adriano pegou pra bater, a torcida do Botafogo, em vez de ficar aparecendo, começou a gritar: Adriano, é o boi, você lembra? Meu irmão, eu falei, cara, a gente não perde hoje, meu irmão, não tem como. O dedo do Trivice, era a hora do Jefferson, a hora do Louco Abreu, tá maluco. Aquilo foi, aquele foi o dia que eu fiquei mais bêbado do cara de Botafogo na minha vida, aquele jogo. É mesmo? Aquele foi o jogo que eu fiquei mais bêbado na minha vida. Eu queria beber para ter esse tipo de história. Mas como eu não bebo, eu não posso falar. Foi o dia que eu mais fiquei... Não tem. Cara, infelizmente não tem. Socana ali na Praça Vaiana. Eu fui pra sede. Tava flamenguista, subi em mesa pra sacanear flamenguista. Aquele dia eu perdi a linha mesmo. Tem que admitir. Tá errado não. Tá engasgado aqueles caras, meu. Fábio Ferreira, Antônio Carlos. Cara, o cabelo do Fábio Ferreira mudava a cada semana, era um corte pior do que o outro. E era um jogador que ele não era. Alô, pois é. Ele não era. Muita gente achava que ele era ruim, eu não achava ele tão ruim assim. Mas o Antônio Carlos era mais jogador. Bom jogador. Teve uma dupla, cara. Teve uma carreira melhor, eu acho, assim, do que o Fábio. O Fábio joga, se não me engano, no Criciúma depois, e o Antônio, tem passagem pelo Fluminense e tal. Então, tem uma carreira melhor. Pois é, São Paulo, um jogador importante para São Paulo. Então, é um cara que teve uma carreira melhor, e eu acho que era mais jogador mesmo que o Fábio Ferreira. Então, nessa daí, Antônio Carlos. Edilson Lucas? Eu achava o Lucas um pouco mais técnico do que o Edilson. Mas o Edilson era mais explosivo, era aquele lateral, meu irmão, e tinha um chute bom também, tinha personalidade, uma coisa que nunca faltou pro Edilson ao longo da carreira, assim. Algumas outras coisas podem ter faltado, mas personalidade era uma coisa que não faltava para ele, e eu acho isso muito importante num jogador. Nessa daí, Edilson, sem dúvida nenhuma. Mauro Galvão abaixo. Eita porra. O Mauro Galvão, ele é um fenômeno, né, cara? Porque você olha para ele... Eu já tive a oportunidade de encontrar com ele pessoalmente, né? Se eu não soubesse quem era, e alguém falar, esse cara aí foi um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. Jogava o fino da bola e era zagueiro. Na época que quase não tinha câmera, era pancadaria comendo solto, era braço pra lá, braço pra cá, os caras grandes pra caramba. Ele? Esse cara aí era zagueiro? E dos bons, dos melhores? Impossível, não tem como. Então, assim, é de se valorizar muito isso. Assim, ele era uma classe para jogar, um negócio assim maravilhoso. E o Bastos é o contrário, fisicamente, esse maluco deve ser lutador de telequete, cara forte pra cacete, MMA, o maluco, vai finalizar o John Jones. Mas, assim, ele também muito técnico, também rápido, um time histórico que ele faz parte, ele dá uma volta por cima no Botafogo, ele termina 2023, a galera falando,
tem a menor condição desse cara vestir a camisa do Botafogo. E ele sai desse lugar de, meu irmão, manda embora o mais rápido possível, nem volta para a pré-temporada. Principalmente aquele jogo contra o Curitiba é um negócio terrível. E ele sai desse lugar para ser um dos pilares de um dos maiores times que o Botafogo já teve na história, e sendo o Botafogo o clube que é. Então, e fora que o Mauro Galvão ainda tem uma coisa que conta contra ele, que é o fato dele ser muito identificado com o Vasco também. Então, muito identificado com o rival, Bastos. Joga muita bola. Boa. Mauro Galvão, ele foi convocado para a Copa de 90 como jogador do Botafogo. Jogador do Botafogo, sim. Sim. Gonçalves ou Barbosa? Ai, caraca. Puta merda. O Barbosa, ano passado, ele fez algumas partidas irretocáveis. Assim, papo de você olhar e falar, meu Deus, esse cara não errou nada. E principalmente em jogo gigante, né? Pois é, isso que eu ia falar. Exatamente. O jogo contra o Palmeiras, assim, é de um nível absurdo. É muito alto o nível dele. Agora, tem um argumento que eu vou usar quando eu for falar um dos meus subestimados, e eu não vou falar ele agora. Por favor, aquele que trabalha com a escola João Kleber de televisão brasileira. Calma. Vou segurar um pouquinho. Então, quando a gente chegar lá, eu vou falar sobre isso. Então, contra o Barbosa. E esse mesmo argumento pode ser usado de maneira oposta para valorizar o Gonçalves. E o Gonçalves era um baita de um zagueiro, meu irmão. E o cara, até hoje tem uma ligação muito forte com o Botafogo, tá sempre solícito com coisas de torcida, tá sempre indo em churrasco, comentando coisas do Botafogo. Ele se porta como o ídolo que ele é, de um clube enorme. Pois é. E jogava uma barbaridade, seleção brasileira, o cara jogava bem. Teve o troco que ele dá no Edmundo, coisa linda. Meu irmão, nessa daí, eu amo o Barbosa, sou grato demais, espero que fique mais tempo no Botafogo, mas nessa daí, Gonçalves. Boa. Carlos ou Gotardo? Aí vai pro coração. Um dos maiores ídolos que eu tenho na minha vida com relação ao Botafogo é o Carlos. E em 95 eu era muito pequeno, eu tinha 6 anos. Então eu fui perceber o que era aquele time de 95 depois de 95. Eu não vivi aquele 95 sabendo o quão grande e o quão bom eram os jogadores. Eu fui ver isso depois. Gotardo, baita jogador de futebol. Também a carreira muito boa, clubes importantes. Era um baita zagueiro, formava uma dupla muito forte com o Gonçalves. Agora, eu não consigo não amar o Carly com todas as minhas forças. E fora que, para além da coisa emocional, o Carly ele tinha um senso de posicionamento absurdo. E isso acabava fazendo dele um bom zagueiro, porque tecnicamente não era dos melhores, fisicamente idem, não era rápido, mas ele se posicionava e tinha liderança. Ele não precisava nem abrir a boca para exercer a liderança dele. Só de olhar para ele, você vê, esse cara aí ele tem postura de líder. E também é outro. Nos piores momentos que eu vivi com o Botafogo, quem segurou a onda, quem estava lá elevando e exaltando o clube, mesmo nos piores momentos onde ninguém exaltava, a não ser a própria torcida, era esse cara aí, era o Carly. E, preponderante para a gente subir na última vez que a gente caiu. Acertou a zaga quando entrou ali, quando ninguém imaginava que ele ia conseguir, já mais velho, então mais lento, enfim, a gente achava que ia ser complicado, a zaga foi outra depois que ele entrou naquela Série B. Então, o Carly, meu ídolo, um dos maiores que eu tenho no Botafogo, e lembrando que esse negócio de ídolo é muito pessoal. Mas não ganhou uma Série B e ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhou um Carioca. Tudo bem que fazendo gol, né, que levou para tem um gol dele, né? É o gol do Carly, né? Que leva para os pênaltis. E, assim, tem esse peso também. Então, o cara também foi campeão pelo Botafogo. Mas, para além disso, meu irmão, quem segurou a minha mão no meu pior momento vai ter minha gratidão e meu amor pro resto da vida. Então, nessa daí, Carly. Boa. Vitinho ou Alex Telles? Puta que... eu amo...
nesse momento, o Vitinho ele é muito criticado, né? Principalmente pela questão dele ofensiva e tal, enfim. Eu gosto muito, vou defender até o final. Sou fã do Vitinho, para mim, um dos melhores laterais direitos, pelo menos o melhor lateral dos últimos 10 anos, no mínimo, no Botafogo. E se parar para pensar um pouquinho, talvez até mais. Mas 10 anos, seguro. Mas o Telles, ele... sangue frio, ele vem, ele traz para o Botafogo essa coisa dele pessoal, de um cara rodado na Europa, o maluco jogou no United, que é o maior clube de Manchester, que fique claro, um dos maiores do mundo, e o maluco traz isso e roda na Europa, jogador de Copa do Mundo, então ele traz para o Botafogo essa bagagem que faz uma diferença enorme, certamente no vestiário, no dia a dia, e para coroar tudo isso, ele cria uma identificação muito boa com o Botafogo, tá sempre exaltando o Botafogo em rede social e tal. Tem a família dele, a filhinha dele, gente boa pra caramba, a mulher dele também sempre dando uma moral pro Botafogo. Então a família vira uma família que enaltece o Botafogo, que é muito maneiro de ver. Tem todas aquelas fotos que ele coloca com a camisa de 95, não sei o que. Então criou uma aura mesmo dele com o Botafogo. E para coroar tudo isso, o cara me bate um pênalti numa Libertadores com -1, uma pressão absurda, e ele bate de uma maneira brilhante e coloca de vez o Botafogo no jogo com a postura de, meu irmão, a gente vai ganhar isso aqui. Então, desculpa, Vitinho, vou te defender, continuarei te defendendo, estarei nas trincheiras por você, mas nessa daí, Alex Telles, não tem jeito. Talvez ali o pênalti mais importante da história do Botafogo. Maluco ali. Doideira. Tu vê que foi importante, que ele sabia da importância daquele pênalti, do que tinha ocorrido em 2023, após o pênalti do Tiquinho, que tem também esse fator nessa linha do tudo tempo. Vem aqui, né, cara? Tudo quando tu vê, na hora que ele bate, tu vê que o cara, ele desaba. Ele chora, cara. Ele chora. O peso da quadra, ele falou, meu irmão, vamos. E vou te falar, ele tem tudo. Aí é uma coisa, eu não sei se isso vai rolar, mas eu gostaria que rolasse. Ele está se encaminhando mais para o fim da carreira. Ele é um cara com uma idade um pouco mais avançada. Eu acho que ele tem tudo para virar o próximo Marçal do Botafogo, sabe? Um cara que não vai ser titular absoluto, assim, inquestionável, mas que vai conseguir ajudar a gente muito com a experiência que tem, ainda com futebol, jogando menos, dosando quando vai estar em campo, quando não vai estar. A única coisa que precisa é tentar fazer uma adequação no salário, né? Mas eu acho que ele tem tudo para ser o próximo Marçal. E não é só porque joga na esquerda, mesma posição do Marçal, não. Mas a figura que o Marçal tem no Botafogo, é uma figura importante, eu acho que ele pode ocupar esse lugar, cara, quando o Marçal aposentar. Assim, um jogador veterano, que ainda é muito útil para o elenco, mas de maneira sendo usado de maneira racional, por conta da parte física, mas que vai emprestar e vai fazer todo mundo... ele é muito a figura de um Botafogo campeão. Ele estava lá, ele participou, ele foi peça fundamental naquilo. Então, ele pode ter uma mais-valia para o Botafogo, assim, de uma muito grande, cara. Então, Alex Telles. Estatura para isso, né? Muito. Estatura. Jogador de Copa do Mundo também, né? Porra, César Prates, Saci ou Marçal? O César Prates batia falta, que era uma beleza, meu irmão. O cara tinha um petardo. O Marçal, cara... Eu já tive muita raiva do Marçal. Em 2023 eu tive muita raiva dele, porque justamente por ele ser esse cara experiente, o maluco jogou semi de Champions, o cara jogou Premier League, foi titular, era um cara rodado no futebol. Eu achava que ele tinha que ter contribuído, e ainda acho hoje, que ele deveria ter contribuído de uma forma mais decisiva para o lado positivo em 2023. Alguém que pudesse, não sozinho, mas participar de um movimento que colocasse o Botafogo nos trilhos novamente, sabe? E eu achei que faltou um pouco dessa liderança para ele. Mas em 2024 o cara dá a volta por cima, assim. Ele entra em momentos complicados em vários jogos e, não precisa nem falar da final da Libertadores, o Arthur Jorge coloca ele só para não deixar o Hulk jogar, que era o principal jogador do Atlético Mineiro. Então, assim... não tem jeito, César Prates, desculpa.
fui feliz com os gols e tal, postava bem pra caramba. Também era uma época do Botafogo bem complicada, mas nessa daí eu vou com o Marçal, sem dúvida nenhuma. Boa. Dória ou Igor Rabelo? Futebol, Dória. O Rabelo, eu acho que ele tem uma... O Dória também tem gratidão ao Botafogo, ele falou isso no Charla agora há pouco tempo. Acho até que se tivesse uma proposta, ele tivesse bem, eu acho que ele pensaria em voltar. Mas eu não sei, o Igor, eu também sinto que ele tem um carinho muito grande pelo clube, assim. Mas como jogador, o Dória, eu acho que foi mais jogador que o Rabelo. Teve o Bolívar também para dar uma ajudada nele ali. Vou de Dória. Boa. Tá aí. Pingo ou Jamir? Pô, Jamir, cara. Jamir, sem pestanejar, cara. Não tem nem muito o que comentar. Participou de momentos fodas do clube. Então, Jamir. Essa daí foi a mais fácil até agora. Renato 8 de Ouro ou Ayrton? Pô, o Ayrton jogava muita bola. E, pô, botafoguense também. Mas eu vou seguir o mesmo critério, assim. Também ele tem... Pô, o cara participou de título do rival também, né? Título brasileiro, 2009, ele estava no Flamengo. Jogador importante, jogava muita bola, mas fisicamente sempre difícil, né? E o Renato mesmo. Primeiro que o Renato foi um negócio inacreditável. Eu fui dormir num dia, quando eu acordei no dia seguinte, o Renato fechou, hein? Que Renato? Do Boa Vista? Não, do Sevilha, porra. Como assim que esse cara joga muito, porra? Vai jogar no Botafogo. Surreal, assim? Né? Surreal. Não, negócio de maluco, ainda recebe, porra, camisa 8 do Canhotinha, das mãos do cara, e vira um negócio assim. Você olha assim e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que fechou tão rápido? Como é que um cara desse está jogando, porra, no Botafogo, porra, cheio de dificuldade e tal? Meu irmão, o Renato ele jogava uma barbaridade. O que esse cara fazia de inversão de jogo, sem o menor esforço, o maluco tinha um GPS, no pé. É um negócio inacreditável quanto o Renato jogava bola. Então, nesse caso aí, não dá nem... Desculpa, Ayrton, tamo junto, gosto de você. Vibrei muito com o gol na Libertadores, aquela narração do Luiz Roberto. Chuta, experimenta aí. Porra, maravilhoso, golaço, estava lá, mas nessa daí, Renato. Renato 8 de Ouro. Marcelinho Paulista ou Marcelo Matos? Porra, essa daí eu vou ler, Marcelinho Paulista de longe. O Marcelo Matos, meu irmão, ele me incomodava tanto como jogador, mas tanto. E fora que jogou no Vasco também depois. Nossa senhora. Ele tem uma passagem, o Vitor sempre lembra dessa parada. Eu acho que ele comentou aqui, Floriano. Ele sempre lembra disso. A gente ia muito ao Maracanã, eu ia a todos os jogos. Enquanto eu morei no Brasil, cara, eu ia a todos os jogos do Botafogo no Rio de Janeiro. Sem exceção. Sócio torcedor desde a inauguração do Newton Santos, na época João Avelange. Eu fui àquela inauguração porque eu já era sócio torcedor do Botafogo e troquei o meu ingresso por 2 latas de leite ninho. Eu também. Eu estava lá em General Severiano. E troquei o meu ingresso porque eu já era sócio torcedor desde aquela época. E eu olhava pro Marcelo Matos, então, voltando, a gente ia muito aos jogos, eu e o Vitor, e o Marcelo Matos, ele me incomodava porque ele roubava bem a bola, mas quando ele precisava dar um passe, quando ele precisava fazer alguma coisa um pouco melhor do que roubar a bola, na cara dele vinha uma fisionomia de dor. Ai, caraca, eu vou ter que dar um passe. Não. Ai, doeu. Aí ele dava o passe. Então me incomodava. Era um jogador que me incomodava. Então, por isso, não tem nem comparação. Não vai dar pro Marcelo Matos nessa, não. Marcelo Paulista, campeão carioca, 97 com o Botafogo. Marlon Freitas ou Gregory? Aí... aí é tipo... tu prefere tua mãe e tua avó? Aí é foda. Marlon Freitas. O Marlon, ele
Eu tenho para mim, e não existe ninguém que vá me convencer do contrário, de que o Botafogo não teria ganho a final da Libertadores se o Marlon não estivesse em campo. O que o Marlon fez o que ele fez naquele dia, assim, ele não foi o único responsável pelo título, obviamente que não. Pô, tu viu ele jogando de zagueiro, era Savarino jogando de volante, era Almada dando carrinho, ganhando no corpo do Hulk. Foi um negócio inacreditável o que aconteceu aquele dia. Mas a liderança do Marlon Freitas naquela final foi um negócio absurdo. Então, Marlon Freitas, com dor no coração, Gregory joga muito, importantíssimo, mas muita coisa mora no meu coração. Defendi desde o dia 1 no Botafogo, quando uma porrada de gente criticou quando ele fez o primeiro jogo dele, que foi mal, mas nessa daí, Marlon Freitas, tem jeito. Boa. Ele ali reuniu o time ali na hora da expulsão. Tá maluco, não tem nem como. Leandro Guerreiro ou Túlio Guerreiro? Ai, cara, o Leandro Guerreiro jogava mais. O Túlio, na época, ele tinha uma liderança muito forte, muito maneira. Ele tinha aquela coisa que ele contava a historinha pra filha, e, porra, o Lobo Mal era do Flamengo, tinha essa parada na época, né? E é muito raçudo, aquela coisa toda, mas o Leandro Guerreiro, ele era mais jogador do que o Túlio Guerreiro e depois Túlio Lustosa, né? Essa parte do Lustosa eu não vou nem comentar, mas o Túlio, porra, o Leandro Guerreiro jogava mais do que o Túlio. Camilo ou Lodeiro? Pô, cara, eu vou te falar o Camilo. Gosto muito do Lodeiro. Porra, um jogador importante naquele momento. Porra, participou de um time muito bom do Botafogo. Porra, o elenco era bom, os jogadores bons. Ele era muito bom jogador. Tinha um bom chute fora da área, embora seja bem pequenininho, né? Então, depois sai do Botafogo. Nem tem uma carreira tão boa assim. Já rodou muito aqui nos Estados Unidos. Mas o Camilo, ele faz parte daquele time de 2017, 16 também, obviamente, né, que leva a gente para a Libertadores, mas aquela Libertadores de 17 talvez tenha sido o primeiro momento onde eu achei real que a gente ia ganhar um título muito grande. 2007 também, aquele time do Cuca maravilhoso, mas aquele time sempre tinha uma aura de que faltava alguma coisa, né? As coisas não davam certo, davam alguma cagada. Então, eu era muito confiante naquela época. Eu ia para o Maracanã, eu estudava na UERJ. Eu, matei 200 milhões de aulas para ir ver aquele time no Maracanã. Era maravilhoso ver aquele time. Você ia para o estádio com uma chance enorme de você ganhar o jogo, mas eu sentia que faltava alguma coisa ali. O de 17, embora muito inferior tecnicamente, os caras tinha uma alma de campeão, os caras tinham uma aplicação tática tão grande, era uma vontade tão grande de fazer aquilo dar certo, o grupo era tão unido, mas tão unido, e você tinha repito, tecnicamente não era tão refinado, não era tão maravilhoso, e o Camilo, ele era o toque de qualidade um pouco mais acentuada naquele time. Principalmente em 2016. Meu irmão, Camilo, vai o Camilo. Deu onda. Sidorf ou Almada? Almada. O Sidorf, como jogador não tem comparação. O Sidorf em termos técnicos, talvez tenha sido o jogador mais absurdo que eu vi com a camisa do Botafogo, que eu vi, não estou dizendo do passado, obviamente, que eu acompanhei no estádio e tal, foi o Sidorf, mas não acho o Sidorf ídolo do Botafogo, por exemplo. O Almada, se alguém falar, o Almada é ídolo do Botafogo, eu não chego nesse lugar. Tenho muito carinho por ele, tenho uma relação muito maneira com o cara, torço muito para que ele vire um jogadoraço na carreira, mas não consigo colocar como ídolo mesmo do Botafogo. Agora, o Sidorf não passou nem perto de ser ídolo do Botafogo, embora fosse mais jogador que o Almada. Então, nessa daí, Almadinha, tá no meu coração. Gratidão eterna para ele. Boa. Michael Sol ou Rodrigo Becker? Rodrigo Becker. Essa camisa do Botafogo era bonita pra caramba. Que o Rodrigo tá usando. Muito da FIFA, né? Muito bonita, né? Essa camisa era bonita. E vai falar que o cara era bonito também, é isso? Não, ele era lindo. O Rodrigo Becker era bonito pra caramba. Era galanzão, mano.
Ele era galanzão mesmo. E ele foi, tipo assim, minha memória, né? Foi a primeira grande joia que eu soube da existência na base do Botafogo, um negócio assim. Quando ele era mais jovem, ele era uma revelação do Botafogo, não sei o quê. Não sei nem se ele era de fato da base do Botafogo. Não, ele veio de Brasília, se não me engano. Pois é, do Gama, não foi? Mas ele, assim, ele foi tratado como uma revelação enorme do Botafogo, sim. Na época. E eu olhava e falava, pô, esse cara é bom jogador. E depois ele joga na Inglaterra. É um bom jogador mesmo e tal, não sei o que. Era a esperança da gente ganhar aquela final, né? Em 99 e tal. Porra, Gilson Nunes, puta que pariu. Dá até ódio de lembrar daquilo. Mas o Michael Swell, de novo, memória afetiva. O que eu vi o Michael Swell fazer, ele bagunçando o Juan. Eu tenho ódio do Juan até hoje por causa daquele lance. Foi bem na minha frente, assim, no Maracanã. Ele bagunçou o Juan de um jeito que eu não tinha visto alguém bagunçar alguém no futebol. Assim, quando você deixa o cara no chão humilhado, a ponto do maluco ter que apelar muito feio pra tu não seguir com a jogada, sabe? E o Michael Swell, ele era um mago, né? E ele criou uma relação muito maneira com o Botafogo naquela época. Ele, negócio de sai, volta, e Hoffenheim, era uma contratação grande do Botafogo e tal. Eu lembro que o empresário dele era o Lê. Lembra do Lê, aquele que jogou no Flamengo? Que era atacante do Flamengo. Pois é, ele era um empresário. E, eu lembro de comprar o lance para acompanhar, como é que tá a negociação do Michael Swell, vai, não vai, e era o Lê todo dia na sessão do Botafogo falando e tal. Então, eu tenho uma relação maior com o Michael Swell. Então, nessa daí, Michael Swell jogava muita bola, cara. Muita bola o Michael Swell. Acho que era mais jogador do que o Rodrigo, inclusive. Boa. Sérgio Manuel ou Savarino? Putz. Caraca, cara. Foi difícil. O Savarino, pra mim, o Savarino foi o maior jogador do Botafogo na Libertadores no ano passado. E naquela reta final, talvez tenha sido o jogador mais importante, mais decisivo, eu acho. Porque aquela final da Libertadores com o Luiz Henrique fazendo o que ele fez é muito grande. Mas o que o Savarino fez no Allianz, o que o Savarino fez no Beira-Rio, o que ele fez no próprio Monumental, se doando do jeito que ele se doou. O Savarino é muito grande, cara, pro que a gente fez ano passado. Muito grande. Agora, não dá para comparar com o Sérgio Manuel, não, cara. O Sérgio Manuel também é outro, que se porta como ídolo que ele é do Botafogo, tem uma relação diferenciada, é botafoguense, virou botafoguense, tem uma relação legal com o Santos também, mas é um cara muito importante na história do clube, ele tem esse lugar, ele sabe qual é o lugar dele, e jogava pra caramba, cara, jogava muito o Sérgio Manuel. Então, nessa daí, Sérgio Manuel. Boa. Dodô ou Louco Abreu? Esse daí é o resumo de... ídolo não necessariamente é só uma parte técnica, não necessariamente é aquilo que ganhou pelo clube, porque tecnicamente não tem a menor comparação entre Dodô e o Louco Abreu, né? Não. Mas acho que o Louco Abreu é mais ídolo do Botafogo, então é mais ídolo meu. Aquele 2010, cara, 2007 eu fiquei muito chateado pela forma como foi, a gente tinha um time muito melhor do que o Flamengo, era para ter ganho, fomos roubados, aquela história toda. Os outros títulos a gente pode discutir, mas acho que era mais equilibrado, o Flamengo acaba ganhando, mas em cada ano eu falava, quer saber? Ano que vem eu não tô aqui. Ano que vem eu não venho. Aí tava eu lá, 2008, 2007 tava eu, 2008 tava lá, 2009 também. Aí 2009 eu falei, chega, não venho mais. Até que vai pra final e tô eu lá, mulher de malandro, tô lá. E ele faz o que ele fez, assim, ter o sangue frio que ele teve, da alegria que ele deu pra gente naquele dia. Foi uma libertação ganhar aquele Carioca, né? Depois dos 3 que a gente perdeu pro Flamengo. Então não tem como. E a relação também, o Dodô gosta muito do Botafogo, fala sempre que foi o clube que ele mais gostou de jogar. Acho que até um pouco botafoguense também, se não for totalmente. Mas o Louco Abreu, tem como, irmão. Louco Abreu. Boa. Valdo ou João Paulo? O Valdo, grande Valdo, Série B, tava lá todos os jogos. Caio Martins lá da minha casa. Ai. A Série B foi punk, rapaz. Porra, foi. Porra, eu ia sempre, assim. Foi meu começo, assim, indo a todos os jogos. Caio Martins, tu acredita?
Acredito, pô. Acredito. Pô, mas que eu mais fui, cara. Foi se dividir como temporada, como na Inglaterra. Talvez foi a temporada que eu mais fui pro Caio Martins. Pô, era maravilhoso, Mesmo jogando cara. Série A, às vezes com o Túlio, com o Bebeto, eu não ia tanto como eu fui naquela Série B que eu dizia, pô, tem que buscar o Botafogo de volta. Eu fui a todos os jogos, porque, pô, era muito perto de casa, né? E, pô, era todo um ritual. Chegava lá, comprava o meu Guaranazinho Antártica, comprava o meu hamburguinho do Bob's e sentava na arquibancada para ver o jogo. Aquele lamaçal atrás do Pô, gol. tá maluco, cara. Aquele lamaçal maluco esquisito. atrás do Pô, nossa. Tu tava naquele jogo contra o Palmeiras? Tava, no chuva do caramba. Meu Deus, mas como choveu. Eu tava. Meu pai, eu ia. Nessa época eu já ia sozinho ao estádio, né? Mas nesse jogo meu pai falou: pô, tu não vai sozinho, não. Eu vou contigo porque vai ter torcida do Palmeiras, vai ser complicado. Então tava rolando um medo enorme de confronto entre as torcidas. Eu lembro da tensão que eu tive para entrar no estádio. E, meu irmão, acho que choveu tudo que era para chover num ano, choveu naquele dia. Lembro muito. Então, o Valdo, ele tá muito na minha memória. E tem toda a despedida do Valdo também, naquele último jogo contra o Atlético Paranaense, que o Schwenk livra a gente de cair e tal. Então, levantam ele. E ele era um cara importante, era clássico, jogador do PSG, um dos ídolos maiores da história do PSG e tal. Agora, eu tenho uma ligação, até, não digo pessoal, também não dá para falar que eu tenho uma amizade com o João, mas eu falo com ele constantemente. Então, e ele jogava muito também, e mais um que fazia parte daquele time de 2017, que me fez acreditar que a gente poderia ganhar algo grande de verdade. Então, nesse caso aí, com todo o respeito do mundo ao Valdo, que tem essa camisa linda da Finta que eu tenho também, eu fico com o JP. Principalmente, o JP, na versão toquinha, era imbatível mesmo. Craque. Jogava muito. Botava a capa do super-herói. Pô, bizarro. Muito bom. João Paulo. Bom jogador mesmo. João Paulo. Tietchan ou Felipe Gabriel? Tietchan. Porra, eu pessoalmente gosto muito do Tietchan, acho um ser humano muito maneiro. Já vi várias entrevistas, assim, toda a história dele. É um cara que se coloca bem, tem pensamentos maneiros, uma família legal também, e como jogador é muito bom jogador. Pô, o cara que ganhou tudo que ele ganhou na carreira, porra. Sei que no final ficou meio. A galera pegava no pé dele, né? Mas o Tietchan é um baita de um jogador de futebol, cara. E uma baita pessoa também. O Felipe Gabriel, outra posição, mais habilidoso, também jogava muito. Acho até que a galera, na época, nem dava tanto valor assim, porque tinha aquela questão física dele, né? Que ele era muito frágil, não deu certo no Flamengo, era uma das joias do Flamengo, acabou que não deu certo lá e tal. Mas ele faz parte, eu acho que o Oswaldo de Oliveira consegue botar ele no prime dele, assim, ele joga muita bola com o Oswaldo. Mas fico com o Tietchan. Boa. Elkson ou Pimpão? Elkson mais jogador que o Pimpão. Mas eu fico com o Pimpão. O Pimpão era um cara muito esforçado, cara. Era um maluco que vestia a camisa do Botafogo, porra, Série B, Libertadores. Pô, lembro até hoje o gol que ele faz lá no Mangueirão, pô, também tava uma Série B horrível pro Botafogo. E, porra, ele faz um gol importante pra gente lá. É um jogador que era, assim, a entrega... o que é entrega num jogador de futebol? Pô, coloca o Pimpão. Esforçado num nível absurdo, assim. O Elkson também, mas o Elkson mais jogador, pô, chute de fora da área, um maluco bom pra caramba, o cara era forte. Cria do Vitória, que é uma base muito boa também. Mas o Pimpão, ele emocionalmente, eu tenho uma ligação maior com o Pimpão também, em 2017, pela Série B, que ele fez também pelo clube, e por ele sempre deixar... O mínimo que esse cara deixava em campo era 150% quando ele botava a camisa do Botafogo. Então, nessa daí, Pimpão. Embora tenha uma história com o Vasco também. Boa. Djaí ou Eduardo? Sou fãzaço do Eduardo, cara, mas o Jair era craque absurdo. O Jair era craque absurdo. E a Botafoguense também, né? O Botafoguense da base do Botafogo, né? Pois é. Jair, cara. Eu gosto muito do Eduardo, sou fãzaço. Porra, fiquei feliz quando eu descobri que jogador era o Eduardo, o estilo de jogo muito bom também. Mas nessa daí, o Jair era, porra, elegante. Craque. Jair. Boa. Vamos lá. Simval ou Sorato? Sorato tem uma ligação muito forte com o Vasco, né?
Nessa aí eu vou de Simval. Acho o Sorato mais jogador, tá? Mas vou pro Simval. E tem essa camisa também, porra, camisa histórica também. 93, porra. Título que a gente olha e tal, não sei o quê, mas ainda mais agora com a Libertadores, tem muita gente que deixa um pouco de lado, assim, mas, meu irmão, vou com o Simval nessa. Rafael Marques ou Herrera? O Rafael Marques jogava mais do que o Herrera. Mas eu gosto muito do Herrera, meu irmão. A raça que ele tinha, entrega, honrava a camisa. Era bom jogador também, fazia gol. Ficou, principalmente no Corinthians, né? Ficou muito essa coisa do Herrera não gol, tinha um folclore em cima dele, assim. Mas o Herrera era bom, cara, fazia gol, mano. E fez uma dupla com o Louco Abreu, porra, de respeito, assim, sabe? Porra, tá maluco. Então, dois jogadores com personalidade e, como diria o Louco Abreu, com bolas, né? Muita coisa, muita coisa. Deu a volta, porra, aquele time do Joel deu uma volta por cima grande. Porque, pô, tu toma uma goleada em casa pro Vasco e no final você acaba campeão do torneio e tal. Porra, foi uma volta muito grande. Então, nessa daí, vou com o Herrera, mas o Rafael Marques também, pessoalmente, ele dá uma volta por cima que até hoje eu não vi no Botafogo. Esperava que o Juan Cruz tivesse feito a mesma coisa, mas não conseguiu. O Rafael Marques não é para qualquer um, não. Não é, meu irmão, não é. Mister Clássico, bigode bizarro, grosso. Bizarro, lembro bem, eu tava lá em Volta Redonda, naquele 1-0 contra o Fluminense, que dá o título pra gente, e gol dele. Então, é um cara muito importante também, mas nessa daí, Herrera. Boa. Almir ou Erisson? Almir, faz um gol aí. Porra, tá Almir, maluco. Levi, coloca o Almir. Porra, Levi, tá maluco. Só quem viveu sabe o que era isso, cara. Levi, o Almir, pô, ele claramente acima do peso em todos os momentos, mas o cara jogava, e eu ouvia muito pop bola, né? E os caras faziam a escalação do Botafogo e era o Almir. Pô, meu irmão, tem uma memória afetiva muito grande com o Almir, assim. E aquela Série B, e, porra, ir pro Caio Martins, do lado da minha casa. Então, nessa daí, porra, vou com o Almir tranquilamente. Boa. Zé do Gol, Zé Carlos. O Zé Carlos era um atacante, porra, ele não era refinado tecnicamente, mas era matador, meu irmão. Mas também outro que teve história com o Flamengo, né? Sim. E, porra, o Tiquinho Soares, eu amo o Tiquinho Soares. Tem muita gente que não gosta e chama de pipoqueiro. Eu vou defender o Tiquinho Soares até o último segundo da minha vida. O Tiquinho Soares me devolveu a capacidade de sonhar que o Botafogo ia ser o clube grande que ele sempre foi. Exato. Então, assim, eu não tenho palavras para descrever o amor que eu sinto pelo Tiquinho Soares, porque, e vou te falar uma parada, só quem viveu isso, infelizmente quem mora fora do Rio e não teve a possibilidade de ir ao Rio de Janeiro para ver os jogos no Newton Santos, era completamente diferente comemorar um gol do Tiquinho Soares no Newton Santos. Era uma sensação completamente diferente, assim, ficava no ar o negócio, aí tinha a coisa da Fernandinha Maia, mas a comemoração, aquilo da gente estar vendo o Botafogo atropelar todo mundo, o contexto Tiquinho Soares no Newton Santos, era uma parada, era quase transcendia, assim, era diferente comemorar um gol do Tiquinho Soares, então, nessa daí, porra, tem muito fácil Tiquinho Soares. Então, eu tô achando que essa tá muito fácil, vou ter que alterar para o futuro. Ter que criar um outro aqui para essa daí tá ruim pro Zé Carlos, cara. Tá ruim. Tá ruim pro Zé do Gol. Tá, então Luiz Henrique ou Túlio? Cara. Ai, cara. Pô, cara. Aí é difícil, meu irmão. Ai. Pô, o Luiz Henrique foi muito importante ano passado. Jogador diferente. Pô, dá pra falar que é craque também. Muito diferente. Se identificou com o Botafogo. Tá na história do clube. Pô, ele inventou aquele pênalti na final da Libertadores, fez o gol. Então, porra, figura central no título. Vai ser o cara que vai fazer o gol do Hexa. Mas nessa daí não tem como não ir com o Túlio, cara, porque
o Túlio ele segurou na unha uma geração inteira. Ele fez muita gente virar botafoguense, muita gente levou o nome dele. Muito pai só conseguiu fazer o filho ser botafoguense também muito pela figura do Túlio. É uma coisa que eu acho que o Tiquinho poderia ter feito e ele não completou esse caminho. Eu acho que ele estava no mesmo caminho do Túlio, mas ele não completa. O Túlio ele completou o caminho de virar essa quase uma divindade assim dentro do Botafogo, de ser um dos responsáveis de segurar a geração, torcida, né? De aumentar a torcida. Ele segurou a geração do Botafogo. Assim. Era muito... Porra, era difícil, assim. E ele conseguiu, cara. Então, nessa daí, com dor no coração, nessa daí vai pro Túlio. Túlio. Meu ídolo. Ídolo. Paulo Autuori ou Arthur Jorge? Arthur Jorge, sem pestanejar. Mas não penso nem duas vezes. O Autuori importante também, 95, claro. Ninguém conhecia, o maluco chega do nada. Tá vindo um cara aí de Portugal, um lourinho aí, também, um galeguinho aí. Pois é. Tá vindo aí, ninguém sabia quem era. Pô, esse Montenegro, maluco, foi buscar esse cara. Que cara é esse? E chega e... Foi indicação do Gotardo, cara. É mesmo? Não sabia, não. Acho que foi o Montenegro disse uma vez. Foi indicação do Gotardo. Porra, boa indicação. Você trabalha com ele em Portugal. Um cara competentíssimo, assim, um baita treinador de futebol, montou o Botafogo, aquele Botafogo. Porra, um cara no São Paulo tem uma história muito forte também, Libertadores. Porra, um cara importante. Também, né? Também campeão de Libertadores, não é? O cara muito importante, muito importante. Agora, eu vou te falar, cara, me chateou muito a postura dele recente com o Botafogo, assim. Quando ele vira treinador, naquela fase tenebrosa da gente, pré-rebaixamento e tal, não sei o quê, um pouco antes ali, ele sai do Botafogo, eu estou aqui... Em algum momento parecia que ele estava fazendo um favor, porque ele não queria ser técnico, ele queria ser dirigente, pelo menos essa era a promessa, então parecia que ele estava sempre fazendo um favor, e ele, quando ele sai, ele fala, o Botafogo é meu último clube, não serei mais treinador, não sei o quê, aí, porra, sei lá, 3 dias depois estava virando treinador do Atlético Paranaense, sei lá. E, porra, aquilo me chateou, assim. Porra, esse maluco aí mandou mó letrinha e na hora de fazer o que ele disse que ia fazer, roeu a corda e meteu o pé. Então me incomodou. Esse final de ligação dele com o Botafogo me incomodou. O AJ também me incomoda, o final, porque, porra, ele coloca... Em alguns momentos da reta final dele no Botafogo, ele se coloca mais importante que o clube. Eu vou definir o meu futuro meio que a hora que eu quiser. Em janeiro eu defino. Não, irmão. O Botafogo não pode esperar até janeiro. O Botafogo tem que definir agora. Tem que ver contratação, montar o ano que vem. Eu não posso ficar te esperando. Como assim? Janeiro eu decido. E foi feito do jeito que ele quis, mais ou menos, né? Foi levando ali, empurrando com a barriga. E toda hora dando entrevista em Portugal, no Brasil, dando entrevista antes de jogo importante, meio que, mandando recado pro texto. Meu irmão, não é hora de fazer isso. Isso você discute internamente, faz depois no final. Os bastidores também não são muito legais, jatinho, postura na volta do Catar. Então, me incomoda, mas, meu irmão, o que esse cara transformou o Botafogo no ano passado é um negócio inacreditável. A postura que esse cara teve, a personalidade que ele teve. Ele segurou, assim como o Castro também fez a mesma coisa, ele segurou o departamento de futebol sozinho, nas costas, porque ninguém botava cara nos momentos de pressão, coisa que acontece até hoje, inclusive, sempre foi assim na SAF. Ele botava cara, ele emprestou ao Botafogo a mentalidade vencedora que o Botafogo não tinha. O Botafogo não estava cultivando. A gente está começando a querer criar alguma coisa, ainda longe, mas a gente está querendo chegar nesse lugar. Mas ele é a mentalidade vencedora. Ele se colocava... vamos jogar... beleza, o Botafogo vai jogar com o Palmeiras, mas eles vão jogar com a gente também. Porra, isso é de uma importância em qualquer lugar. Mas no Botafogo, por tudo que a gente já sabe, sofrimento, o próprio dirigente do clube apequenando o clube durante décadas. Então é um clube que tem, de fato, uma autoestima que precisa ser a todo momento lustrada, trabalhada. E ele vem e ele empresta ao Botafogo tudo que o Botafogo precisava. E vira uma coisa só, meu irmão. E no vestiário, idem. Então, nesse daí, AJ. O trabalho dele ano passado. Aquela coletiva que ele chamou antes do jogo do Allianz Parque, na semana da final da Libertadores. Pô, nossa senhora. Não, ele
Fora da curva. Aquela dali eu falei, pô, esse cara sabe que precisa para ganhar, irmão. Ele sabe o que é necessário. Na hora que ele chama a coletiva e ele devolve o que o Abel fez com o Botafogo durante 2 anos, que ele chama a coletiva e fala, hoje quem é o favorito é o Palmeiras, que acabou de passar a gente, e vai jogar em casa. O Botafogo que é o azarão amanhã. Cara, ele faz faz a zica reversa, né? O que o Abel faz ele. Pô, me ganhou muito ali, cara. Pô, muita postura isso, muita coisa. Não, ele é, porra, fora da curva, cara. O AJ fora da curva. Eu não sou viuvaça, não fico, oh meu Deus. Agora, pô, se esse maluco vier treinar outro clube no Brasil, eu vou ficar com a dorzinha de cotovelo maneira, cara. Espero que isso não aconteça. Tomara que não, que ele volte um dia.